irmãos nessa casa de luz buscar, refletir um pouco sobre o que vai ser aqui falado nesta noite. Gratidão por todos aqueles que aqui se encontram, tanto encarnados quanto desencarnados. Espiritualidade de luz que nos acolhe, nos assiste e que se faz presente junto de nós. E assim seja. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade da nossa leitura, onde o tema é Influências Espirituais nos Vícios. Continuidade do livro do Cleto. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. A resposta da questão acima dá uma ideia da intensidade da interação entre os espíritos desencarnados com os encarnados. Mas é evidente que essa direção está condicionada à concordância, interesses e afinidades, pois os bons espíritos simpatizam com os homens do bem, os suscetíveis de se melhorarem, os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Uma reflexão que nós podemos trazer para nós é o que nós estamos facilitando chegar até nós. Aqui ele deixa bem claro a questão de que os espíritos inferiores têm aquela afinidade com os homens com um ser vicioso, né? Ou que podem se tornar tais. Todas as questões dos excessos que acabam fazendo mal para nós de algum modo. O excesso da bondade, demais, sou alguém que me dou muito, acabo esquecendo de cuidar de mim, assim como o excesso da falta da compaixão, a falta da empatia. O que nós estamos facilitando chegar até nós? Quais são as brechas para quais tipos de energia, qual a radiação que eu estou emanando para que tais energias cheguem até mim? Eu sou alguém que busca a fé, eu sou alguém que busca andar no caminho de Cristo. A gente sabe que não é fácil, mas também é algo simples. Fazer a bondade, fazer a caridade, ser alguém honesto, ser alguém justo, transparente, mesmo nós sabendo das dificuldades que é ser alguém muitas vezes honesto, muitas vezes transparente. A gente sabe que às vezes a trajetória do universo às vezes parece que não conspira a favor disso, mas o quanto isso vale para o meu crescimento. Eu ser uma pessoa do bem, eu buscar o bem, eu buscar a luz para mim, para o meu meio, para a minha sociedade, para a minha vizinhança. Quer dizer, os espíritos inferiores como os homens de vício. O que quer dizer os homens de vício? Assim, é vício da bebida, é vício de droga, é vício do sexo, é vício, o vício até de comer é um vício. Acho que tem que ser para se saciar, tem que estar comendo. Todos esses tipos de vícios. Aí o que tu atrai? Espíritos desse nível. Se tu bebe, tu atrai espíritos que bebem. Porque às vezes tu bebe, assim, ó, a bebida é uma coisa assim, às vezes bebe e nunca estão saciados. Porque o espírito que já partiu, que ele era viciado, ele encosta e ele está ó, dependendo contigo. O espírito que faleceu, que tu fuma, ele encosta no teu lado e fuma. Às vezes fuma uma carteira de cigarro por dia para que aquilo não chega. 2 carteiras não chega. Porque além de ti, o espírito que está encostado do teu lado
espíritos, se tu é, se tu é viciado, também. Assim como do bem. Se tu é uma pessoa que ora, se tu é uma pessoa com energia boa, quem vai estar do teu lado? Espíritos de luz, espíritos que têm uma energia boa, tu vai. E também, se tu tá que nem nós, assim, não lá e nem cá, a gente tá tentando ir, a gente atrai também esse tipo de espírito. Assim como todos nós que estamos aqui, com certeza alguém está encostado do nosso lado. Não é que a gente queira, mas às vezes um dia a gente está com a vibração mais baixa, um dia a gente está com a vibração mais alta, conforme a gente está, encosta nossos irmãozinhos ali, sugando as nossas energias. Isso acontece independentemente de acreditarmos ou não na vida espiritual, de sermos espíritas, de estarmos em uma casa espírita, pois os espíritos estão em toda parte, lares, templos, atraídos pelos mesmos anseios que alimentam os encarnados. Do mesmo modo que acontece entre os homens aqui na Terra, os bons procuram nos encaminhar para o bem, e os viciosos para o erro e os vícios. E quando nos referimos a vícios, devemos incluir todas as espécies de hábitos nocivos: o orgulho, o egoísmo, a maledicência, a sexualidade desequilibrada, a luxúria e a avareza. Aqui ele deixa bem claro a questão de vícios. A gente sempre, questão vícios, traz questão da droga, bebida, mas são aqueles cigarro, mas são a questão dos vícios que nos fazem mal, que eu sei que aquilo a longo prazo, sou alguém muito egoísta, sou alguém muito rude, aquilo já se torna um vício na minha vida, eu acabo agindo com naturalidade naquela questão repetitiva, porque o vício é algo repetitivo, tu vai abrindo brechas, aquele espírito que está ali, tu vai abrindo brecha para a espiritualidade trabalhar contigo. Questão, Chico Xavier estava falando em alguns vídeos deles que eu estava olhando sobre essa questão, que a maioria das pessoas que tem a questão do vício aflorado, sendo ele independente da qual seja, né, ele trata muito sobre a questão da falta do amor, da falta do olhar para dentro de si. Eu preciso de excessos, questão de alimentação, eu preciso saciar a questão de alimento, eu tenho que estar consumindo muito alimento em grande quantidade para mim saciar algo dentro de mim que muitas vezes é uma questão sentimental, uma questão de ferida, é uma questão do sentimento mesmo. São dores do coração, dores emocionais que eu preciso tratar. E eu acabo como se eu estivesse ali, vício de gastos, de compras, de exageros. Eu acabo caindo num poço sem fim, onde eu quero saciar minha depressão, minha ansiedade em gastos, onde isso a longo prazo vai acarretar na minha questão salarial, não tenho salário compatível com as minhas despesas, o cálculo não está fechando, então cada vez vai te afundando num fundo do poço cada vez pior e mais profundo, né? Então são os vícios onde a gente acaba abrindo brecha para a espiritualidade. Pessoas que nunca fumaram, aquele desejo, meu Deus, pelo cigarro, pela bebida, e muitas vezes isso vai carregando outras coisas. A bebida acaba abrindo brecha para o cigarro muitas vezes, infelizmente, acaba abrindo um caminho para a droga, e a gente sabe que as coisas vão agravando. Então eu tenho que estar sempre em equilíbrio, tentar ter equilíbrio emocional, espiritual. Como que eu faço isso? Através da prece, através da oração. Hoje, amanhã e sempre, é uma constância. Nós que estamos buscando melhoramento, buscando trabalho na casa espírita, a gente sabe o quanto nós somos desafiados e testados todos os dias, porque não é fácil. A busca é hoje, amanhã e sempre. Eu tenho que estar sempre em prece, sempre em oração, mudar meu padrão vibratório. Quando alguém muitas vezes me tira do sério, quando alguém acaba me irritando por coisas mínimas, o que é isso? Como que está meu
padrão vibratório que eu deixei chegar a esse ponto, que eu deixei mexer na minha estrutura emocional, sentimental, física, porque a gente sabe quanto o nosso corpo físico sofre com isso, né? É que nem essa luxúria também vem ser aqueles bichos assim, ó, até daqueles, as mulheres que botam plástica, que se transforma o corpo, o rapaz também toma aquelas bombas, tudo isso vem ser um vício, uma luxúria, que é sempre a gente diz assim, ó, desde o Evangelho, através da caridade não tem salvação. Aqui que quer ser caridoso, não ser egoísta, não ser orgulhoso, deixar de lado esse tipo de vício. Né? A diferença que existe é que a ação dos encarnados se torna mais fácil de ser percebida. A ação dos habitantes do mundo espiritual se dá, na maioria das vezes, de forma sutil. E o influenciado não percebe que aquele pensamento, sentimento, vontade ou estado da alma não são seus. Isso é questão de nós conhecermos, né? Sabermos quem nós realmente somos, o que nós realmente queremos para nós, para o nosso meio, para a nossa comunidade, para a nossa família, para o nosso lar. Mesmo não sendo possível identificar a origem desses impulsos, se nosso ou externo, podemos identificar a natureza do mesmo. Se for positivo, construtivo, bom, ou se é negativo, como os bons espíritos, só nos inspiram para o bem. Tudo que estiver em desacordo com as leis divinas deve ser rejeitado, pois quando consciente ou inconscientemente cedemos a um impulso inferior, perdemos a oportunidade de nos corrigir. Que como os espíritos bons só nos inspiram para o bem, né? E também tem o falso bom. É bom, mas é ruim. Questões que a gente sabe que a gente não deve fazer, atitudes que a gente não deve tomar, impulsos que a gente não deve ter, mas momentaneamente aquilo é o certo, aquilo é o correto. Só que a longo prazo, aquilo é o correto a ser feito? A longo prazo, será que aquilo vai me trazer um retorno positivo? Será que no momento a minha decisão da impulsividade e realmente é o certo? Por isso, rever muito a nossa questão moral, né? Que nós estamos buscando, que nós queremos ser realmente. Porque quanto mais... Hoje o Ronaldo estava falando que os desafios, né? Os desafios, a questão do mais fácil, que às vezes parece muito mais fácil, eu não estou seguindo nada, não estou em vigia, não estou em prece, não estou em jejum, não estou fazendo evangelho do lar na minha casa, e parece que as coisas vão indo, até que estão indo. E muitas vezes qualquer profissional, qualquer aluno que precisa passar de ano, que vai ganhar o certificado canudo, ele tem provas para concluir durante toda aquela trajetória de ano, ele tem estudos a serem feitos, provas a serem feitos, e assim na nossa vida. Olhar as coisas com o lado bom. Olha quanto sacrifício profissionais, médicos, enfim, precisam abrir mão de quantos finais de semana, às vezes, para estudar, para focar. As mesmas coisas nós nos colocarmos em lugares onde a gente quer ter uma energia renovada. A gente sabe que muitas vezes não é fácil. Às vezes tu tem que partilhar da tua energia com pessoas que te subam, com pessoas que vão te testar, mas também ver o lado bom disso, que a espiritualidade de algum modo te dando a oportunidade do crescimento moral, espiritual, ético, onde devemos manter, agora ele fala aqui, as questões com as leis divinas, né? Que deve ser rejeitado toda a questão da malfeição, do mau posicionamento, da falta de respeito, da falta de amor com o próximo. E a gente tem o livro-arbítrio, que a gente tem para escolher. Às vezes tem uma coisa assim, uma difícil e uma fácil. Vou por essa mais fácil. Que a gente, o
mais fácil sempre é mais fácil. Só que lá na frente tem as consequências. Depois a gente pensa, por que eu fui por aqui? Por que eu não fui um pouquinho mais difícil? Por que eu não fui pelo lado que eu tinha que tirar as pedras, não passar por cima, né? Mas graças a Deus que Deus é tão bom que Ele dá a segunda oportunidade para nós. A ação dos espíritos viciosos se dá sob os nossos desejos, alguns ocultos, de forma que nem sempre percebemos, que há um elemento externo que está potencializando a nossa vontade. Como é uma ação que favorece, estimula ou cria facilidades. O encarnado não vigilante não se dá conta do que está sendo seduzido. Isso acontece porque os desencarnados necessitam da parceria dos encarnados para satisfazer seus vícios. Como não tem mais o corpo físico, o instrumento que permite interagir diretamente com a matéria, entram pela sintonia, em relação fluídica com os encarnados, e dessa forma usufruem dos fluidos e vapores do cigarro, do álcool, citando apenas 2 exemplos. Ligando-se aos encarnados que se deixam seduzir pelo convívio psíquico, vai se estabelecendo uma interação de energias, que quanto mais duradoura, mais os laços se estreitam, podendo chegar até o completo domínio. Muitas vezes a gente olha para um morador de rua, para um usuário de droga, para um dependente químico, enfim, né? E a gente tem infelizmente a questão do egoísmo mesmo, de olhar para dentro de si assim, e pensar, será que nunca vai acontecer comigo, ou se não com alguém da minha família, alguém que eu tanto amo, alguém que eu muito quero bem? A questão de estender a mão, não julgar. Hoje, a partir de vivências familiares também, que a gente está vivendo na nossa família, e também através da própria leitura, ser mais humano, se disponibilizar. Se tu não pode fazer nada, entrega uma oração do fundo do teu coração. Muitas vezes a gente está aqui, é comum a gente cruzar as pessoas nas esquinas dos poços ali, às vezes com aquelas garrafas de bebida, resto de comida no chão, deitados. Tu não pode erguer elas e levar para tua casa, mas tu pode sim cruzar por elas e dizer que Deus te abençoe com toda a força da espiritualidade, que os anjos, os mentores te deem uma oportunidade de virar a chave. Porque muitas vezes, a maioria das pessoas que estão no fundo do poço, é exatamente o que o Chico falou, é a falta do amor por si próprio, é a falta de olhar para dentro de si com amor e pensar assim, ó, eu mereço ser feliz também, eu mereço ter uma casa, eu mereço ter uma estrutura, se não deu certo, se não saiu como eu quis, vai ser do modo bom conforme a espiritualidade quer. Só que às vezes essas pessoas precisam de anjos, precisam de anjos carnais, de pessoas que eu vou sentir o toque. Essas pessoas precisam sim de um abraço acolhedor, de uma palavra, de um alimento, de um auxílio, muitas vezes para levar para tomar um banho, para cortar o cabelo, para renovar. Quantas vezes nós que temos nossas casas, nossos lares, né, não temos o auxílio dos nossos esposos, dos nossos pais, de algum amigo que vem, nos traz uma comidinha, uma sopinha, algo assim para nos renovar. E aquilo é tão bom, aquece, né, o nosso coração. Então a gente convive tantos dias com tantas pessoas, só que na verdade a gente não sabe o que essas pessoas, quais são as dores que elas carregam dentro dos seus corações. O que são as feridas que elas estão arrastando por longos anos, por longas datas, por longas jornadas. E a gente julga, não se coloca no lugar, não tem empatia. Se tu não pode fazer o tudo, de trazer para ti, porque é o vício que a gente muitas vezes tem, né? De fazer o tudo, não, faz uma prece, faz uma oração, leva um pratinho de comida, faz algo assim que tu vai fazer de todo o teu coração. Mas não julga, olha com amor, porque muitas vezes pode ser um familiar teu, a depressão. É algo que, como hoje tu tá bem, tu baixa o padrão vibratório, ou aquilo vem também para testar como é que está a tua força, como é que está a tua vitalidade. E isso a gente acaba abrindo brechas para os espíritos pouco evoluídos, que
sugando toda a nossa carga vital, sugando a nossa energia, a nossa vontade de viver. Tá num dia difícil, acorda, agradece a Deus, abre a janela do teu quarto, abre a janela para te receber a luz da espiritualidade, a luz que Deus Todo-Poderoso concedeu a nós, mais uma oportunidade de vivência e principalmente de fazer o bem para o próximo, que esse bem vai retornar. Vai retornar para um filho teu, para um ente querido que precisa de ajuda, que muitas vezes é o nosso familiar, da nossa casa, um familiar próximo, que precisa de um acolhimento e muitas vezes tu não sabe. Mas a espiritualidade vai usar alguém para agir, para trabalhar de uma forma honesta, caridosa, para que essa pessoa receba o auxílio, que muitas vezes você não pode ajudar, porque infelizmente a gente não pode também ajudar a todos, ou muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo com o nosso vizinho de porta, né, ou com o nosso familiar dentro da nossa casa. Eu diria assim, ó, às vezes a gente em casa educa os filhos, dá bom estudo, ensina o que é certo e o que é errado, não deixa tarde da noite na rua, cuida. Só que uma coisa a gente esquece: filhos seguem os nossos exemplos. Vamos dar uma festa, vamos. O que acontece? Churrasco, e o que acontece ali junto? A bebida. O pai toma uma cervejinha, a mãe toma uma cervejinha às vezes para mais. Mas pro filho, ó meu filho, tu não bebe, tu não faz isso que é errado, mas e os nossos exemplos dentro de casa. Completo 18 anos, e aí agora vou fazer festa, vou fazer churrasco com meus amigos. Meu pai bebia, minha mãe bebia, por que eu não posso beber? Aí tu não tem mais o controle. Os exemplos, nós mesmos que temos que dar em casa. Nós mesmos que temos que cuidar muito do que a gente faz. Tanto com a bebida, com o cigarro, com qualquer outro tipo de vício, como nós falamos aqui. Eles vêm, eles copiam de nós também. Essa parte a gente tem que ter muito cuidado. Porque depois a gente sai, eu eduquei tão bem, ensinei tanta coisa. Por que ele saiu assim? O espírito, cada um tem sua tendência. Já vem, talvez, com vícios de outras vidas, alguma coisa. Tu educa, tu ensina e tu mesmo acaba, sem se dar de conta, botando tudo a perder. Então a gente tem que ter muito cuidado também. Porque a gente tem espelho, tanto o pai como a mãe, dentro de casa. Eles vão fazer o que a gente faz. Porque criança pequena, quando tem uma maior ou uma menor, o que o maior faz, o pequeno faz. Então, assim eles são com nós também. Ligando-se aos encarnados que se deixam seduzir pelo convívio psíquico. Aqui, ó, mas não, mais grave. O mais grave de tudo é que nesse intercâmbio de forças viciadas permanece como nos vícios físicos, o efeito danoso no corpo e na mente, energias grosseiras que são assimiladas na interação com os espíritos viciados, provocam desequilíbrios orgânicos, sem contar as ideias que ficam retidas no psiquismo e que, se não extirpadas pela mudança de padrão vibratório, poderão dar início a um processo de influência de graves consequências. É necessário lembrar que, depois de instalado o processo de intercâmbio com a esfera inferiores, nem todos teremos depois como nossos vícios físicos, força moral para vencer essa outra vontade que se sobrepõe a nós. Por isso, Jesus recomendou a vigilância e a oração como atitudes salutares, para não incidirmos em erro. A renovação moral pelo estudo e pelo trabalho no bem afastará os espíritos viciados, que somente são atraídos para locais onde há homens viciados. Para proteger o lar da influência negativa, não servem os aparatos de segurança que utilizamos para conter a presença dos ladrões. O Evangelho de Jesus, estudado e vivido, é o melhor sistema de proteção. O nosso famoso orai
vigiar, né? O ladrão tu pega nas câmeras, tem cercas, muros, né? Vai proteger, vai te dar aquela defesa. E a questão espiritual, a questão mental, a questão psíquica, o que eu estou alimentando dentro de mim, o que eu estou vigiando dentro de mim, para mim criar essa parede, para mim criar esse bloqueio, para que energias ruins, maliciosas cheguem até mim, para que esse tipo de energia não chegue na minha família, não chegue no meu lar, não chegue na minha casa. Uma coisa que a gente sempre né, tenta pôr para as pessoas, para que seja feito o evangelho do lar na sua casa, para que seja feito, se não consegue fazer em grandes números de pessoas, começa o responsável do lar, alguém que tem com todo o coração, com toda a bondade, para tiver a mudança da energia daquele ambiente, daquelas pessoas que habitam no teu lugar de trabalho. Põe em prece a tua oração, a mais valiosa arma e mais preciosa que Deus poderia ter nos dado em nossas mãos é a oração, é o poder da fé. Pedir ao sair de casa ou acordar, que a espiritualidade nos acompanhe, nos abençoe, mas além disso, pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quem busca mais os livros também, né? Quem tá mais instigado a ler sobre outros assuntos, ver vídeos, buscar mais informações, colocar em prática aquilo que nós tanto buscamos, que é o nosso crescimento moral, né? Que tenhamos maturidade de entendermos o que é o melhor para mim, o que é melhor para minha casa, através da busca da fé, a renovação da fé, através de um louvor. Eu vou levantar, vamos edificar nossa casa através de um copo de água, ao deitar de noite, né? Que a gente começa o processo ali, levar para a cabeceira da cama, um copinho de água, abençoar o teu filho quando ele for dormir, pedir que a espiritualidade abençoe, que seja uma criança abençoada, com muita saúde, porque conforme a Eliane falaste ali da questão que tudo é um exemplo, e também os pais às vezes acabam se frustrando, mas eu criei com tanto amor, com tanto carinho, eu dei tudo que eu pude, e muitas vezes a gente sabe que né, acabam indo para um caminho que às vezes não é o que os pais escolheriam. Só que isso são questões trabalhadas da espiritualidade, de vidas passadas, aquele filho, aquela criança, aquele ser veio até ti para te moldar tua forma de agir, de pensar, o teu acolhimento. Quem tiver a oportunidade de auxiliar nas clínicas de reabilitação, tu vai ver muitos casos de muitas famílias. Quem tiver a oportunidade de frequentar uma EI, que é um amor exigente, é online, isso tu pode pôr lá no Google, www.amorexigente.com.br. Tu vai ter muitas informações, muitas famílias que às vezes entregam de tudo, assim, agem com todo amor, com toda bondade. Só que é um caminho longo entre a espiritualidade, a vida carnal, a vida terrena. Porque de muitas situações da minha vida, porque de muitas situações na minha família, na minha casa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço a caridade, mas continua na fé, continua buscando a espiritualidade. Tenho certeza que não vai deixar nenhum de vocês desamparado, porque nós precisamos renovar essa fé todo dia, para enfrentarmos as batalhas do dia a dia, principalmente as nossas batalhas emocionais e sentimentais, que são aquelas que falam todo dia alto na nossa cabeça, quando estamos sozinhos, quando estamos eu e Deus. O que eu tenho escutado no meu subconsciente quando está eu e Deus? O que eu tenho conversado para mim? O que eu tenho dito para mim? Quando tá só eu, quando eu não tenho ninguém mais para me ouvir, ninguém mais para explanar na minha volta. Era isso, muito obrigada pela atenção de vocês, pela disponibilidade de serem fortes, de ter saído do lar de vocês e terem vindo até aqui, buscar um pouquinho mais de conhecimento, onde nós também aprendemos sempre, né, através das leituras, dos estudos. Nós estamos aqui, não é que nós sabemos mais, nós não sabemos, nós estamos aqui igual a vocês. Só nós demos uma lidinha e viemos estudar, aprender também, pessoal. Não é que nós falamos aqui que é o certo, cada um tem o seu certo, tá bom?
Não, tem bom retorno, são iguais, aqueles seus familiares. Cada um